Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Venho aqui para trazer uma reflexão a respeito da Bíblia, a respeito de um assunto um pouco complexo, sim, um pouco polêmico também, a respeito de Judas Iscariote. Por que falo Judas Iscariote? Porque também tinha um outro Judas, irmão de Jesus. Irmão fisicamente falando, também Jesus tinha um irmão por nome de Judas, talvez você não sabia, né? Mas aqui o assunto é de Judas. O que é que você me diz a respeito de Judas? Será que porventura ele tem o direito de salvação? Será que porventura ele recebeu o perdão? Ou mediante o seu ato desprezível, ele foi ali condenado? O que é que você fala a respeito? Eu, na minha humilde opinião, acredito que quando ali ele cometeu aquele ato desprezível, sim, assim como nós, nos dias de hoje, né, cometemos tantos atos realmente desprezíveis. Muitos dizem, ah, não, mas o meu ato não foi um ato de trair Jesus, não foi um ato de entregar Jesus, mas devemos entender sempre, né, irmãos que nos ouve, que está ouvindo, vendo esse vídeo, devemos entender uma coisa, que às vezes um ato desprezível não quer dizer você entregar uma pessoa inocente, quer dizer que é só isso, se limita somente a isso, não. Às vezes nos nossos atos cotidianos, às vezes fazemos atos sim, desprezíveis diante do nosso Deus também, né? Mas, claro que olhando por esse lado, muitos dizem, não, mas Judas, ele não pode ter perdão porque ele traiu Jesus, ele entregou Jesus. Não, se nós formos meditar, irmãos, a palavra, ela nos fala, o próprio Jesus disse, salvo o erro, ali em o Evangelho de João, no capítulo 10, né? Como está realmente escrito em João 18, né? Ninguém pode tirar de mim. Tenho o poder para dar e poder para tornar a tomá-la, né? Então, é igual Jesus fala, esse mandamento eu recebi de meu Pai. Então, irmãos, não vamos entender ou pensar que Judas ali foi um homem que realmente um, um homem que encerrou a história de Jesus, não, apenas ele cumpriu a qual estava escrito a respeito dele, né? Porque cada um de nós tem um propósito, tem uma passagem, cada um de nós tem um tempo, né, para ser cumprido aqui na Terra. Uns acaba de maneiras diferentes um do outro. De Judas foi essa, né, a qual ficou escrito a traição, que ele o traiu, entregou Jesus. Mas voltando ao assunto, será que Judas terá o perdão da parte de Jesus? Ou Jesus não vai o perdoar, não o dará aí o direito de salvação? O que é que você acha? O que é que você me diz? Deixe nos comentários, dê a sua opinião, é muito importante, nos ajuda. Eu acredito que ele pode sim, ele pode ter perdão sim, pelo fato que muitos dizem que ele entregou Jesus, não. O próprio Jesus disse, ele dá a vida pelas ovelhas, por todas, sem exceções. Às vezes pensam alguns, né, que o homem mais terrível, o homem mais que comete pecado, que faz atrocidade. Mas Deus nos deu o direito de escolha. Jesus, sim, ele deu o direito de nós escolhermos. Aí você pode também dizer, mas Judas ele teve a oportunidade de realmente
de conhecer a Jesus, de ver os atos de Jesus, porque ainda que ele fez, que ele cometeu aquele ato de traição. Irmãos, tudo aquilo que está determinado para eu e para você fazer, irmão, não adianta. Não adianta a gente alegar, atribuir, apontar esse ou aquele. Nos dias de hoje, se você for procurar, quantos homens e mulheres estão traindo, né? Então, mas o assunto é espiritual, né? E tudo leva a crer que, por mais que erramos, por mais que nós pecamos diante do nosso Deus, irmãos, saiba de uma coisa: Deus, ele é misericórdia, mas a respeito da vida espiritual de Judas, acredito eu que sim, ele pode ter salvação, porque não foi Judas que tirou a vida de Jesus, não. É ele mesmo, como falei aqui, né? Está escrito, não é que eu falei, em João, o Evangelho de João, capítulo 10, do verso 18: ninguém atira a de mim, né? Eu a de mim mesmo a dou, aonde fala que Jesus, ele é o bom pastor, né? Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Então, devemos entender uma coisa, que Judas apenas cumpriu ali o que tinha de ser cumprido, assim como aquele soldado Malco ali foi cumprir, que foi ali também tirado a sua orelha, a qual Pedro o fez. Jesus restituiu o sonho dele, que ele tinha um sonho, né? E tantas outras coisas, irmão, que a Bíblia nos fala, que a Bíblia nos relata, e às vezes nós interpretamos de maneira assim, é diferente, né? Porque não é nossa, então vamos interpretar de maneira que vai absorver ou condenar aquele. Quando é alguém que nós gostamos, então nós procuramos distorcer a palavra, né, para nos beneficiar. Mas quando é algo que realmente não é beneficente para nós, então nós falamos sim, está condenado. E não, irmão, devemos refletir sempre racionalmente e não emocionalmente. E muitos, porque é mais fácil, né, agir dessa maneira, pensar dessa maneira, ver realmente como está no literal, né, dizer que Judas realmente está condenado, o ato dele não se pode perdoar, não é um ato que não tem perdão, não, não. Porque ali realmente, se nós for analisar também, ali Pedro, quantas vezes Pedro negou 3 vezes, sim, ali nos últimos momentos ali, negou, mas Pedro também não era convertido. Pedro, quantas vezes também ali descreu da própria palavra, do próprio Jesus ali, não de maneira ali pejorativa, acreditamos sim que na inocência, mas não deixou de, vamos assim dizer, de trair Jesus de uma maneira pejorativa, não, né? Mas a partir do momento em que os atos de Pedro, ali a qual ele fala ali, onde Jesus aparece para eles, né? Ali no meio do mar, que ele fala que Jesus diz para ele: Pedro, vem. E ele fala, né, na sua pouca fé, diz: Senhor, se és tu, fala que eu vá até ti. Irmãos, Pedro sabia que Jesus, Pedro já tinha visto o milagre da parte de Jesus, que Jesus tinha feito. Então ele, ali, se nós observarmos, irmão, as entrelinhas que as escrituras nos fala, e às vezes nós não nos atentamos, como assim? Ele pergunta se és tu. Então ele está duvidando, então ele não tinha certeza do seu ato. Então é esses pontos, irmão, que às vezes nos leva a realmente a refletir e analisar esses pontos, né? Como assim Judas cometeu ali aquele ato, sim, né? Mas eu acredito sim, eu acredito num perdão, eu acredito que Deus, pela tua imensa misericórdia, Ele pode sim, né, dar ali, aquele último dia, a redenção para Judas,
porque por mais que ali ele o traiu, mas eu não entendo de maneira assim que ele traiu vendo ali realmente, não, eu quero o mal de Jesus, ele tem que morrer, se aquilo não, mas ali se deixou levar ali pelo diabo, se deixou tomar no momento emocional ali e cometeu esse ato, sim, um ato pecaminoso, como nós cometemos de maneiras diferentes nos dias de hoje. O que é que você achou a respeito desse assunto? Não foi muito assim eficaz na minha explicação, porque esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo. Não tem um roteiro aqui, estou fazendo de maneira, vamos assim dizer, de maneira um pouco bruta, mas deixa a sua opinião. Me fale para mim nos comentários o que você acha. Se inscreva no canal, deixe seu like. Se esse vídeo foi relevante para você, se inscreva. E fazendo dessa maneira, nós colocamos mais conteúdo para você. Abraço.